Olá, meu nome é Heloísa Pontes, como o Zé já me apresentou, sou roteirista e vou contar para vocês a série Passageiros, tá? Essa série acontece aqui em São Paulo, mas ela pode acontecer em qualquer cidade do mundo, porque ela foi justamente pensada para ser uma franquia. Ela está estruturada em 4 temporadas, com 10 episódios cada uma, de 30 minutos e um elemento procedural. O nosso protagonista é o Theo. É um motorista de Uber de 35 anos, gênio da tecnologia, que desenvolveu um aplicativo paralelo ao de transporte de pessoas. Quando vocês pegam o seu celular para chamar um Uber, lá tem a escolha do Uber Black, do Uber compartilhado e apenas nas madrugadas vocês vão poder usar o Uber Dark. O que acontece nesse aplicativo? Ao invés de vocês colocarem o destino, vocês vão poder colocar o desejo mais sombrio que querem realizar. Eu vou dar um exemplo. A Karen é uma dessas passageiras e ela sonha em amputar a perna esquerda dela. O que a Karen tem chama-se transtorno da identidade e integridade corporal. Milhares de pessoas têm isso no mundo. Só que não é um transtorno reconhecido pela medicina e não pode ser tratado por vias legais. É como se alguém aqui tivesse um terceiro braço. Vocês conseguem se imaginar? Com um membro a mais? Não cabe no nosso corpo. Para essas pessoas, algum membro não cabe no corpo delas. Só que elas não têm o direito legal de amputá-lo. A Karen, ela tomou medicamento por anos, com tratamento psiquiátrico. Ela tentou ações legais. Ela, inclusive, congelou a própria perna para que necrosasse. E nem assim ela conseguiu o direito de amputá-la. Assim como a Karen, a gente vai trazer diversos casos da Deep Web, que são todos baseados em coisas reais. Tá? A Karen é uma pessoa real e ela aconteceu. Então a Karen vai lá e coloca o desejo no Uber Dark. Aí entra em cena o nosso protagonista, o Theo. Ele pega a Karen e leva ela para um lugar distante, uma arena especial, que é uma grande casa afastada da cidade, na periferia, que funciona como um grande laboratório de amoralidades humanas. É nesse lugar que a gente tem a concretização dos desejos mais sombrios, exatamente como a Deep Web é no virtual. Tá? O Theo criou este lugar totalmente especial e é para lá que ele vai levar todos os seus passageiros e resolver a questão de cada um deles. Nessa casa, onde tudo pode, onde não existe a moral ou a lei, os passageiros vão contar para nós quais são as suas reais motivações. O que leva essas pessoas a quererem coisas tão anormais assim? A Karen, por exemplo, ela questiona o direito sobre o próprio corpo. Por que eu posso mudar o meu nariz, mudar meu queixo, colocar próteses, mas eu não posso amputar um membro? Será que eu posso fazer cirurgias que me deixem talvez mais bela e mais aceita, mas eu não posso fazer nada, uma mutilação que me deixe estranha, mas que eu possa me aceitar? A Karen traz uma reflexão se a medicina serve a gente humano ou se ela é mais um meio de nos tornarmos comuns, num processo assim, de pacto civilizatório, onde todo mundo é igual. Então eu posso me modificar por um lado, mas eu não posso para outro. Tá? O Theo, ele tem um motivo muito especial para levar essas pessoas para lá. Cada uma dessas pessoas o ajuda a descobrir um lado sombrio seu. Ele tem uma conexão com cada um deles. Neste lugar que ele criou,
a gente vai encontrar uma textura surrealista, fantástica. Não é um lugar comum, uma oficina. É um lugar mágico que só acontece na madrugada, no ponto mais profundo da noite, porque é nesse ponto que precede o amanhecer que o Theo acredita que nós nos permitimos deixar o nosso eu real acontecer, como cada um desses passageiros vai deixar acontecer nesta casa. Aos poucos, a gente vai tendo pistas que este lugar é mais do que fantástico e que os passageiros são, na verdade, alter egos do Theo. Ele criou cada um deles para poder dar vazão às suas próprias sombras, aos seus próprios medos. Esse desejo de liberdade que ele tem pleno, esse desespero, é mostrado por meio dos passageiros. E aí é que está o nosso aspecto serializado da série. A integração dessa personalidade múltipla e fragmentada vai ser mostrada pouco a pouco com mudanças de comportamento do personagem. E o elemento disparador disso é o surgimento de personagens fantasmagóricos, que começam a aparecer para o Theo e ele não tem noção mais se eles são reais ou se eles são a imaginação dele. Ele já ultrapassou a barreira dos passageiros e agora um monte de gente nova vai chegar que ele não tem controle, como ele tinha nos passageiros anteriores. Então essa é a série e estou aberta a perguntas. Tem outro exemplo além da casa? Tem uma série de pessoas que tem o desejo do canibalismo, de comer outras pessoas ou comer partes de si mesmo. Tem um caso, por exemplo, de um homem que desejou, um caso da Deep Web real e um caso que vai para a série, que ele desejou ter o seu pênis comido por ele mesmo. Então ele marcou encontro com um canibal. Esse canibal esticou o pênis dele, eles prepararam juntos e eles comeram. O canibalismo ele vai muito além. Tem muita gente que deseja. É real. Uma conta rápida que a gente pode fazer, como eu falei, são 4 temporadas de 10 episódios, são 40 casos reais. E esses são os mais leves. Esses são os mais leves. Não tem a ver. A premissa dos casos é que tenham sido reais, que são trazidos pela Deep Web com mais facilidade, mas a gente não quer aquela Deep Web previsível da escatologia ou da pornografia infantil, que são as primeiras ideias quando a gente fala da Deep Web. Existe um universo na Deep Web das anomalias, aberrações humanas, como essa de querer amputar uma parte e isso não ser legalizado, que corre livremente. Então a gente tem muitos cirurgiões e afins, que seria mais essa parte do corpo que você falou, operando livremente. Tem partes culturais, por exemplo, pessoas que... A gente só tem o Michael Jackson de caso, dito público, que quis se tornar branco. Mas tem muitas pessoas que querem se tornar de outras etnias. E rola. Há pessoas também que querem se fundar às outras. Então, a gente tem um par de siameses, que é uma aberração. Mas tem gente normal que quer se tornar pessoas comuns. Pessoas siamesas. Se isso dá certo ou não, se as pessoas vão sobreviver ou não, é uma outra questão. Mas esse mundo existe e a gente vai contar aqui nessa série. Cada episódio apresenta um desses casos. E todos eles acontecem nessa casa. Todos eles acontecem nessa casa. Mas é um lugar fantástico. É um laboratório surrealista, assim. Remete logo a Campo dos Mistérios, um quadrinho
Luciano Betti, desceu, tinha um tempo atrás, que é uma casa que tinha no Reino do Sonhar, em que cada visitante chegava era obrigado a contar a sua história. Me remete a isso, você contando isso. Tem um pouco disso, mas acho que não é uma casa dos sonhos, é uma casa dos pesadelos. É que o Theo defende que os nossos pesadelos são partes da gente mesmo. E se a gente não nomeasse isso como um pesadelo, ia ser só mais uma coisa comum, sabe? Por que eu posso, vou voltar para o exemplo para a gente manter a mesma ideia. Por que eu não posso amputar minha perna, mas eu posso mudar completamente o meu rosto? Me tornar uma pessoa até irreconhecível. Será que um é patologia e o outro é vaidade? Sabe? Talvez tenha uma coisa no nosso nomear social que não está de acordo com o nosso humano, que é maior, mais complexo, e o que a gente chama de sombrio seja só natural. Como a Deep Web traz milhares de cada caso, a gente percebe que ou a loucura é generalizada ou a gente está nomeando as coisas erradas. Não tem um público-alvo pensado para a série, assim, que me parece uma série muito de nicho, assim. Como é que você pensou esse público-alvo? Se for para uma audiência maior, mais abrangente, como é que você não tem interesse nessa audiência, uma pesada? O fato dela ter 30 minutos apenas, que foi uma sugestão, inclusive, do Zé, é porque conviver com essas diferenças, essas anomalias, é pesado. O público-alvo é quem tem interesse no terror, no suspense e no surrealismo. Para a gente expandir isso para um público muito mais comum, a gente vai subir o psicológico, a etização, o drama, a opinião dos personagens e menos as ações que podem acontecer para eles. Então eu teria a Kai falando mais esse discurso, por que eu não posso cortar minha perna e eu posso fazer qualquer outra coisa, do que de fato mostrando cenas que possam exemplificar a amputação, o convívio dela com isso, se ela vive ou não. E o terror e o suspense não são tão nichados assim, então faz diferente. Sim, eu entendo. Tipo, esse componente visual da série, pode tornar uma coisa muito de nicho, porque o atrativo da série é você ver o lado dele das pessoas. Sim. Mas aí como é que você mostra sem deixar muito pesado assim, aí vai focando. Vai ficar psicológico com esse kit, essas coisas vão acontecer. Essas coisas vão, a princípio, essas coisas vão acontecer. Tá, então vamos assumir essa pancada mesmo. É assumir isso. A princípio é uma série de terror, sem filtros, com aviso para maiores de 18 anos e pessoas de estômago forte. Até já no aspecto serializado é importante para você, e a gente poderia assumir ela mais como procedural. O serializado, ele, para mim, ou para você? Não, Eu acho que o projetos, assim. pro projeto, o serializado é uma explicação por que esse cara resolve atender os desejos sombrios de todo mundo. Esse cara pode ser a gente, que vai se limitando e não se permite nem imaginar essas coisas. O aspecto serializado, ele é secundário ao procedural, com certeza, mas ele é, no fim, o tema da série. Tudo isso convive em nós. Basta a gente dar a oportunidade de emergir. Então, cada passageiro vai trazer para o Theo a oportunidade de emergir uma dessas características que a gente chama de sombra.